está e esteve esse tempo todo por trás dessa câmera, tá? Conseguindo fazer com uma ferramenta bem simples tudo que vocês estão tendo acesso. Professor, boa. Obrigado, professor Adonai. Boa tarde, pessoal. Então, é uma responsabilidade grande estar dividindo o bastão, né, como o professor Adonai colocou aqui, com um professor que foi meu professor e que eu e muitas pessoas acreditam uma admiração muito grande, tá? Então, estou aqui entre colegas, né, tenho amigos da época de graduação, tenho um professor do meu ensino médio aqui também, e agradeço aí a atenção de todos. Bom, o tema da aula de hoje é sobre o teorema da função inversa. Então eu decidi começar com uma abordagem não tão dura, como tem sido o caráter do curso. Então a gente vai voltar um pouquinho para o cálculo 1, motivar, para construir a definição e aí chegar no teorema de forma já um pouco mais madura. Então eu vou começar com uma definição. A nossa definição, ela não precisa estar no conjunto Rn a priori, pode estar no conjunto qualquer, tá? Então, dado uma função f de um conjunto D em um outro conjunto E, diremos que f é bijeção se somente se é injetiva e sobrejetiva, tá? Então, essa definição, a priori, ela pode ser trabalhada com qualquer conjunto. Então, não precisa da estrutura de R ou de Rn, tá? Então, pode ser um conjunto um pouco mais complicado, mas para o nosso curso, a gente, em geral, trabalha com domínios do Rn, tá? Só para a gente lembrar, lembre, uma versão para injetiva se a gente pode usar a contrapositiva dessa afirmação também para definir injetividade, tá? E F é sobrejetiva se para todo elemento pertencente ao contradomínio existe um elemento que pertence ao domínio tal que f de x é igual a y, tá? Então, essa é a nossa definição de bijeção, tá? A gente precisa verificar a injetividade e a sobrejetividade. Como o nosso curso é um curso de cálculo, é interessante que a gente leve em consideração a noção de continuidade, de diferenciabilidade, que a gente carregue esses conceitos. Esses conceitos, eles se apresentam muitas das vezes de forma local, tá? Então, no nosso primeiro contato com a função bijeção, com a objetiva, a gente deve verificar se ela é injetiva ou sobrejetiva, tá? No nosso curso, a gente pode fazer isso de forma diferente. Então, vou colocar aqui alguns exemplos. Vou chamar de A1 o seguinte exemplo. Considere f de R em R que associa um x ao seno dessa função, desse valor, tá? Então, f é igual a seno de x, tá? Então, não é bijeção, tá? Vou brincar aqui, o professor Adonai não utiliza, mas eu tenho costume de usar, tá? É fácil ver que f não é
bijeção. Tá? Bom, como eu estou aqui com o nosso domínio e contradomínio sendo conjuntos reais, e é o nosso hábito no curso de cálculo, a gente pode analisar o gráfico dessa função, tá? Então, o gráfico da função seno então a gente pode representar o gráfico dessa função. Sobe aqui. Deveria ter dado mais espaço. Então está aqui o gráfico da nossa função. Tem aqui a variável x e a variável y. Afirmar que essa função não é injetiva, basta verificar que alguns pontos, na verdade, nesse caso, todos eles, tá? Todos os pontos da imagem, que são imagem de alguém, estão associados a mais de um elemento, tá? Então, se eu considerar aqui um ponto x qualquer, esse cara é f de x, a gente consegue observar que existe um outro elemento aqui, y, de forma que f de x é igual a f de y e x é diferente de y. Tá? Então a gente tem a negativa dessa afirmação aqui. Então a nossa função não é injetiva. Tá? Então uma maneira bem visual no cálculo 1 da gente verificar a injetividade é traçando essas retas horizontais aqui. Bom, também posso verificar que essa função não é sobrejetiva. Então, se eu traçar esse nível aqui, tomar esse valor de z aqui, tá? Eu verifico que em nenhum momento ele toca no gráfico da nossa função. Tá? Então, também não é sobrejetiva. Então, verificar essas duas propriedades, no primeiro momento, no cálculo 1, ele pode se resumir a analisar o gráfico dessas funções. Retomando, como eu estou no curso de cálculo e a minha preocupação em geral é local, eu posso restringir esse exemplo de uma outra forma. Associada à mesma regra, eu posso fazer com que essa função, na verdade não ela, uma adaptação dela, passe a ser bijeção. Então vou chamar de exemplo A2, tá? Então, para considerar esse exemplo, eu vou tomar como domínio o intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2, no intervalo de menos 1, 1. Tá? Bom, e a regra que rege essa função vai ser essencialmente a mesma. Tá? Pela análise que acabamos de fazer, essa função agora, tá? Agora essa função é uma objeção, tá? Então, nesse momento ela não é, por conta da dificuldade que a gente tem no domínio e no contradomínio. Mas fazendo uma restrição, tá? A gente consegue obter com a mesma representação uma função. Então, quando eu me preocupar, de modo geral, sobre descrever uma função bijetiva, eu posso modificar o seu domínio ou o seu contradomínio para obter as duas condições necessárias para essa definição de bijeção aqui. Tá? Então, eu vou me dar o direito de, em alguns problemas, a gente discorrer sobre ele, mudando o domínio, ajustando o contradomínio, de forma a obter essas duas propriedades. Então, essa minha função agora tem a mesma regra, mas como eu fiz essa restrição, ela passa a ser bijeção. Tá? E isso eu posso fazer, pessoal, mudando de várias formas. Tá? Então, eu posso considerar agora, só colocar aqui um exemplo A3, um domínio um pouquinho menor. Tá?
Então, se eu considerar esse cara como domínio e modificar também o contradomínio, eu ainda vou ter uma função que é dita bijetiva, tá? Bom, observe que como eu restringi o domínio, automaticamente eu preciso também modificar o contradomínio, tá? Para manter essa propriedade de uma função ser bijetiva. Então, posto isso, a gente tem uma segunda definição, que seria agora de função inversa. Se f de um domínio D em E é bijeção, então existe G de E em D tá? Então, se uma função é bijeção, então existe uma outra função, tá? Que tem como domínio contradomínio da f e tem como contradomínio o domínio da f, tá? Que tem essas duas propriedades necessariamente, tá? A gente não vai verificar, quando falar que ela é uma bijeção, tá? Já vai carregar essas duas afirmações. E nesse caso, diremos que G é inversa de f, tá? Então, G é a inversa de f e costumamos usar também a notação G igual a f a menos 1, tá? Então, não confundir com o f a menos 1. Cuidado para não confundir esse f a menos 1 de x, tá? Que é a inversa da função f, tá? Isso aqui vai ser diferente do f de x a menos 1, tá? Que é o inverso de um número real, ou, como a gente vai ver um pouco mais à frente, de uma transformação linear também pode ser considerada, tá? No caso aqui, quando for derivada, que é 1 sobre, no caso de números reais, 1 sobre f de x, tá? Então, essa notação eu vou reservar ela para falar da função inversa, tá? Em alguns momentos vai ser mais propício usar uma função g genérica e a gente lembrar que essa função g que eu estou trabalhando, ela tem essas duas condições. Bom, então tá aí a nossa definição de função inversa. Para que a gente possa falar disso, eu preciso antes ter uma função que já seja conhecidamente bijeção. E para conhecer, para ter certeza que essa função é bijeção, eu posso, algumas vezes, me dar o direito de modificar o domínio, o contradomínio, tá? Como for apropriado. Então, vamos dar agora um terceiro exemplo. Tá? Exemplo C. Então, considere H uma função de R em E. Então, essa função ela vai pegar valores de x, números reais, e vai associar x mais, eu já trabalhei com a função seno, vou manter, tá? Seno de x sobre 2, tá? Então, vamos considerar essa função. O nosso tema, né, inicial é da função inversa, então a minha pergunta é bem natural. É se essa função admite inversa, tá? A função seno, no domínio que eu considerei, a gente conhece a sua inversa, tá? A gente chama ela de arcosseno, tá? Então tem algumas propriedades. Essa função aqui, a priori, a gente pode ficar em dúvida se ela é ou não uma função que admite inversa. A maneira que eu tenho para verificar isso usando o cálculo, tá? A derivada dessa função h
num ponto qualquer x, é 1 mais cosseno de x sobre 2, tá? Lembre que o cosseno é limitado, tá? O seu menor valor é menos 1. Então, quando dividir por 2, menos meio, esse cara daqui é estritamente maior do que zero, tá? Uma função que tem derivada estritamente maior do que zero, h é crescente, tá? Então, h é uma função crescente e ainda eu tenho duas informações, tá? Quando x é para mais infinito, o h de x acompanha. E a outra informação, quando x vem para menos infinito, o h de x também acompanha, tá? Vale menos infinito. Então, além de ter uma função crescente, eu tenho que a imagem dessa função h é igual a todo contradomínio, tá? O fato dela ser crescente, como a gente está num conjunto que é ordenado, então, corpo completamente ordenado os reais, ser crescente significa que se x é menor do que y, então h de x também é menor do que y. Ou seja, a definição de adjetividade vai ser satisfeita, tá? Valores diferentes, você tem uma ordem, um é maior do que o outro e o fato dela ser crescente vai preservar essa ordem, tá? E essa outra informação, ela me permite concluir que a minha função ela é sobrejetiva, tá? Então, a imagem dela coincide com todo o contradomínio. Eu estou usando o fato que você já conhece no cálculo, tá? A minha função é contínua, então tem o teorema do valor intermediário, que também é necessário ser utilizado para garantir aí a sobrejetividade, tá? Então, a minha função ela é bijeção, então, em particular, ela admite o inverso, tá? Portanto, admite o inverso. Não sei, a priori, quem é a inversa dessa função, tá? Então, não tenho nenhuma informação sobre ela, mas eu vou fazer aqui uma suposição. Admita que esta inversa seja uma função diferenciada. Tá? Então, admita que essa inversa, além de existir, ela é diferenciável. Tá? Então, daí, h-1, que é a função inversa, de h de x é igual a x para todo valor de x pertencente ao domínio da nossa função. Então, como o professor Adonai vem falando nas duas últimas aulas, eu tenho uma composição, então eu posso aplicar a regra da cadeia. Tá? Aplicando a regra da cadeia, temos que a derivada dessa função tá? Ela é igual derivada aplicada em h vezes a derivada da função h. Tá? Esse tracinho significa a derivada com relação a x. Do outro lado, a função que eu tenho é x. E eu já sei que essa derivada do x coincide com 1.
Ótimo. Então, isso me diz que a derivada da função inversa num ponto da imagem, tá, de f é igual ao inverso, que eu estou com a função que assume valores reais, tá? Então isso aqui é um número real. A inversa da derivada nesse ponto do domínio, tá? Então, tenho aqui essa forma, tá? Para a nossa derivada da função inversa. Para poder dar vida a esse exemplo, vamos fazer um caso particular. Em particular, no zero, tá? H de zero é igual a 0 mais o seno de zero dividido por 2, 0. Logo, a função inversa desse valor é 0 também, tá? E a derivada dessa função inversa nesse ponto 0 é igual ao inverso da minha função também no ponto 0, tá? Então, tem essa relação. E eu só preciso agora saber quanto equivale o h' de 0. Então, parar aqui um pouco. A derivada da função h num ponto arbitrário é 1 mais x sobre 2. Derivada no ponto 0 é 1 mais 1 meio, tá? 3 meios. Então, a derivada da minha função inversa, nesse caso específico, seria 2 terços, tá? A gente poderia, se estivéssemos no curso de cálculo ou até de análise, explorar a relação que isso tem com o gráfico a priori, tá? E outros pontos, mas não vai ser o objetivo da aula de hoje. O objetivo é a gente tentar sair desse mundo de números reais e trabalhar no RN, com essa relação de derivada e aproveitar essa inspiração do cálculo para tentar entender como é que essa função se comporta, tá? Antes de fazer isso, eu vou fazer aqui um exemplo chamado de D, que é considerar uma função f, todos os reais nos reais, tá? Minha função f de x é igual a x ao quadrado. Note que no teorema da função inversa tem uma condição que não me permite escrever a inversa dela, tá? Essa condição, se a minha inversa for diferenciável, que eu ainda não sei disso, a gente vai precisar resgatar essa informação, é que a derivada ela precisa ser diferente de zero. Se a minha derivada for igual a zero, eu tenho um problema nessa regra, eu não vou conseguir definir, tá? Então, note que nesse caso, a derivada dessa minha função, x, é igual a 2x, tá? E essa derivada igual a zero acontece quando x é igual a zero. Esse exemplo ele é muito didático para a gente pelo seguinte: é fácil de fazer o desenho, o esboço, tá? O que está acontecendo aqui é o seguinte: o gráfico da minha função f é uma parábola, tá? Essa condição, ela de alguma forma, ela me impede de falar da derivada da inversa em torno desse ponto que está gerando essa discussão, tá? E isso fica muito claro aqui pela nossa figura. Eu nunca vou conseguir definir a inversa da minha função, mesmo restringindo o domínio contra domínio, mas se nesse conjunto o ponto crítico ele for interior, tá? Então eu não consigo, nesse caso,
definir uma função inversa aqui em nenhum intervalo em torno da origem, tá? Observe que se eu considerar qualquer outro intervalo longe da origem, eu consigo fazer uma construção da minha função inversa, tá? Então, nesse intervalo daqui, ou qualquer outro que não contenha origem, eu consigo trabalhar, como eu fiz inicialmente, tá? Restringindo domínio contra domínio, com uma função que vai admitir inversa. Mas em torno dos pontos críticos, eu fico proibido de fazer esse trabalho, tá? Então, esse nosso exemplo, ele também vai nos ajudar ao longo da aula, tá? De hoje. Bom, então, antes de falar isso aqui, eu vou passar para um outro exemplo. Depois eu posso voltar para esse. Tá? Então, já fiz o exemplo D. Vou falar agora do exemplo E. Então, vamos sair desse mundo de números reais. Considere uma transformação linear T do R2 no R2, tá? Então, essa transformação linear, eu posso considerar T, colocar aqui como questões didáticas, tá? U e V, sendo associada a T de U e V, como sendo uma matriz aplicado ao V. Bom, então, essa daqui vai ser a nossa definição, tá? Toda transformação linear associada a ela tem uma matriz, tá? Uma representação matricial, e nesse caso eu já vou considerar uma representação matricial. Por motivos também didáticos, eu vou considerar um caso particular, tá? Inicialmente. Depois eu chamar esse exemplo de E1, e o outro eu chamo de E2. Vou colocar aqui 1, menos 1, tá? Então, o que eu tenho é que T de UV, aqui eu fiz uma consideração matricial, aqui eu já estou trabalhando com coordenadas, igual a XY, significa dizer que X é igual a soma, e Y é igual a diferença das coordenadas, tá? Então, eu tenho a soma e tenho a diferença. Nesse caso daqui específico, também já é conhecido, eu estou com um sistema linear e eu quero determinar se esse sistema linear admite solução, tá? E tem inversa. De novo, vou fazer uso, tá, dessa expressão. Então, eu posso somar essas duas equações, obtenho x mais y igual a 2u, 0. Tá? Então, o que eu tenho é uma outra relação inversa. X mais y sobre 2 vai ser o valor de u. E para obter o valor de v, eu faço uma subtração. X menos y, u menos u vai dar 0. V menos v, tá? Então ficou x menos y igual a 2v. Então v igual a x menos y sobre 2, tá? Então, quando eu faço isso de uma forma automática, direta, a gente já está obtendo a inversa, tá? Então, eu estou fazendo isso de forma bem rápida, porque eu acredito que todo mundo já domina isso, já estudou, tá? Como você encontrar a solução de um sistema linear 2x2, tá? Então, o que eu fiz, ou seja, S de xy igual a
meio, 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 menos meio, aplicada a xy, tá? Então, essa minha outra transformação linear é a inversa de t. Então, de forma direta, já construí a transformação linear inversa dessa minha transformação linear t. Tá? Então, para fazer essa construção, foi possível apenas resolvendo o sistema linear. Tá? Mas seria razoável verificar que ela satisfaz aquelas duas condições da inversa, tá? Então, t de s de xy deve ser igual a xy e s de t de uv deve ser igual a uv. Tá? Então, eu não vou fazer as duas, vou fazer apenas uma delas. Mas eu deveria verificar essas duas condições para garantir que a nossa função, ela de fato é a função inversa. Tá? Fazer essa composição, a gente já sabe também disso, é equivalente a fazer o produto de matrizes. Tá? Então, vou considerar esse primeiro caso aqui. Então, T composto com S aplicado a XY é o mesmo que aplicar a matriz 1 menos 1 aos valores que eu vou obter quando eu calcular o S de XY. Tudo bem? E calcular S de XY é o mesmo que aplicar uma matriz ao vetor, coluna, né? Colocando esses coordenadas aqui como uma matriz xy, tá? E aí a gente ganha esse produto matricial. Então ficou meio mais meio, dá 1. Meio menos meio, 0. Meio menos meio, 0. Meio, menos com menos é dar mais meio dá 1. Aplicado a xy. Bom, quando eu aplicar essa matriz a esse cara, eu posso representá-lo como vetor xy. Tá? Eu estou fazendo uso da licença poética que o professor Adonai falou na aula passada, tá, pessoal? Então, estou confundindo aqui a linguagem matricial com o vetor quando me é conveniente. Tá? A verificação desse outro caso é idêntica. Tá? Então, você vai fazer a composição, produto de matrizes. Tá? Então, não tem uma novidade a mais nesse caso. O nosso exemplo E2 seria o seguinte. Considere agora o caso geral. Tá? T de R2 em R2 que toma um par, o V, o T de UV vai ser o A, U mais BV, CU mais D. Tá? Então, na prática, eu estou dizendo para vocês que tem uma matriz agora AB. Tá? Então, se o determinante dessa matriz for diferente de 0, então a matriz S então M, era bom ter uma linguagem, uma notação para essa matriz, tá? Vou chamar essa matriz de A. Então B igual a matriz obtida
pelo número 1 sobre determinante de A vezes, e aqui a gente faz uma construção, tá? Para obter a matriz inversa. Vai ser uma matriz que, quando multiplicar por essa, tem que dar identidade. Então, eu vou colocar aqui, forma trocada, um D e o A. Então, ficou A, D, B, aqui vai ter que ser menos C para ter o determinante, tá? E aqui eu coloco menos B. Bom, eu acredito que também é um resultado conhecido, é uma maneira de a gente obter a matriz inversa, tá? Essa matriz é a matriz inversa de A. Bom, se eu obtenho uma matriz inversa para A, eu também vou conseguir um operador linear, S, que vai ser inversa do operador linear T. Tá? Então, se eu tiver uma matriz invertível, se eu tiver uma transformação linear cuja matriz admite inversa, então essa transformação linear também vai admitir inversa, pela essa conta que a gente já fez aqui do nosso exemplo. Tá? Então, esses casos já era de se esperar, mas essa informação que surgiu agora, ela vai ser de grande valia para a gente. Tá? Quando eu estou com coisas lineares, o que eu preciso para inverter não é que um número seja zero. Tá? O que eu preciso é que o determinante seja diferente de zero. Um exemplo. Não pode ser linear. Os vetores coluna, né? Isso. Então tem, mais à frente eu acredito que a gente vai trabalhar com isso, o teorema de Post, né, que vai também dizer isso. A quantidade de colunas ali coincide sempre com a quantidade de linhas. Então, nesse caso, a gente poderia considerar tanto linha quanto coluna. Mas a sua observação, em geral, a gente usa como as colunas. Né? Vou dar a imagem. Bom, então o nosso exemplo agora é F. Então, observe que a aula é sobre o teorema, tá? Então a gente está preparando, criando uma intuição para falar do teorema na sua forma apropriada. Tá? Então, o exemplo F, ele... acredito que já é do conhecimento de todos, já trabalharam com esse exemplo. Talvez não dessa forma que a gente vai fazer hoje, tá? É sobre coordenadas polares. Então, vou gastar um tempinho falando para vocês sobre coordenadas polares, tá? A ideia é a gente considerar uma aplicação, tá? Que seja... Para poder falar da inversa, eu já vou construir ela de forma que ela seja objetiva, tá? Então, vou considerar ela sem o zero aqui, tá? O domínio para o raio. Cartesiano, como eu quero uma objeção, eu vou deixar o intervalo aberto aqui em 2π, tá? A imagem dessa função, que já é também conhecida, essa restrição, ela me faz com que eu tenha que retirar a origem do R2, tá? Então, se eu quiser incluir a origem, eu vou perder a injetividade. Tá? Então, vou trabalhar no domínio que me é conveniente, tá? Essa função, como eu disse, já é conhecida, aqui é onde está variando R, que vou deixar um θ, e vou associar um φ de Rθ igual xy, tá? Com o meu x agora são as coordenadas do plano, tá? Eu vou escrever x, mas eu quero significar que x está dependendo de Rθ e y também está dependendo de Rθ, tá? Então, o meu x, como já é conhecido, é R igual a sin de θ, e o meu y é R
seno de θ. Bom, como eu disse, eu já construí essa função de forma que ela é uma bijeção. Tá? Então, não vou me dedicar a verificar se ela é de fato uma bijeção, e eu vou passar a tentar identificar quem é essa função. Tá? O teorema da função inversa, quando a gente demonstrá-lo, não é dada a cara dessa função inversa. Tá? Mas nesse caso específico, também já é conhecido e nós somos capazes de encontrar essa função inversa. Tá? O que eu quero essencialmente é encontrar esse valor de R como uma função de x e y e θ também como uma função de x e y. Tá? Note que o valor de R ele é fácil de ser obtido, tá? É só fazer esse cara ao quadrado com esse quadrado, então vai dar R ao quadrado cosseno ao quadrado mais R ao quadrado seno ao quadrado. Então isso vai me dar R ao quadrado igual esse valor é exatamente o x. E esse valor é exatamente o y. Tá? Então vai me dar x ao quadrado mais y ao quadrado. Como eu estou considerando para R apenas valores positivos, isso me permite, sem prejuízo algum, concluir que R é igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ótimo. Então o R foi tranquilo, tá? Não teve dificuldade em obter o R como uma função de x e de y. Então, nos resta agora discutir sobre o θ. Para o θ, observe que y sobre o x é igual a R seno de θ. Claro que eu vou considerar x diferente de zero, tá? Então, só para não gerar essa dúvida. Bom, então, y sobre x é igual a tangente de θ. Tá? O valor de R sempre é diferente de zero, então me permite cancelar sem dificuldade nenhuma. A única condição que eu preciso é que x seja diferente de zero. Bom, então para valores de x diferente de zero, então ponto final aqui. Para x diferente de zero, temos θ igual ao arco tangente de y sobre x, tá? Então, o nosso θ aqui vai me dar valores que vão coincidir com o arco tangente. Nesse ponto aqui aparece uma dificuldade, tá? Que é a seguinte: o arco tangente ele vai ter como imagem o intervalo aberto menos π sobre 2, π sobre 2, tá? Então, essa minha função ela não vai estar bem definida colocando o arco tangente a priori, tá? Porque o domínio da minha função, tá? Como eu disse que era uma objeção, ele deveria também coincidir aqui. Então, para poder falar da inversa, eu vou ter que cortar essa função, arco tangente, de forma apropriada para eu cobrir esse domínio, tá? Então, a imagem dessa função, ela está se restringindo nesse caso, eu vou precisar fazer um recorte para cobrir esse pedaço, tá? Então, a maneira que a gente vai ter para fazer esse recorte vai ser o seguinte. Então, temos esse cara, ainda não é a minha inversa, tá? Como eu disse, eu tenho essa dificuldade que precisa ser analisada. Então, eu vou precisar dividir em alguns casos. Se eu considerar x maior do que zero e y maior do que zero, então esses dois valores positivos, tá? Aí eu vou considerar
Vou colocar assim. Para x maior do que 0 e y maior que 0, defina. Então, deixa eu só destacar, tá? Esse ponto daqui, essa ideia é boa quando x é diferente de 0, mas apresenta uma dificuldade, tá? Então, estou destacando aqui essa dificuldade. Para x maior do que 0 e y maior do que 0, aí eu consigo definir o θ como sendo exatamente o arco tangente de y sobre x, tá? Se y for 0, eu vou incluir, se y for 0, com o arco cuja tangente vale 0. Deixa eu ver aqui se eu vou incluir agora ou não. É o próprio 0, tá? Então, eu vou incluir o 0 aqui. Tudo bem? Não tem problema nenhum. Então, se eu incluir o 0, essa parte aqui, ela vai cair dentro do intervalo de 0 até π sobre 2. Bom, essa imagem está dentro do meu domínio, tá? Então até aqui está tudo tranquilo, viu? A segunda parte, para x igual a 0 e y maior do que 0, eu preciso dar algum valor de θ nesse caso, tá? Então, se eu marcar esses pontos no gráfico, eu vou verificar que eles estão um gráfico aqui x, y, os pontos que eu estou considerando x igual a 0 e y positivo. Então, esses pontos eles têm um raio e o ângulo, aqui θ, está sendo π sobre 2, tá? Eu não estou usando nenhuma fórmula para definir isso, tá? Eu estou usando a representação em coordenadas polares, que já é conhecida. Defina θ igual a π sobre 2. Bom, essa definição ela acontece para toda a semirreta, tá? Positiva. Então, ainda na nossa definição dessa função, eu vou considerar agora o x negativo para x menor do que 0 e o y ainda maior ou igual que 0, tá? Defina θ. O nosso valor para θ agora, ele ainda pode ser com arco tangente. De y sobre x, tá? Então, vamos representar aqui. Eu estou nessa região, tá? Para valores aqui, o arco tangente que eu espero, na verdade, o ângulo que eu espero é um ângulo que esteja entre π sobre 2 e π, tá? Mas essa função arco tangente, ela não está nesse domínio, tá? Como esses valores aqui vão ser negativos, eu sei que esse arco tangente, do jeito que ele está aqui, ele vai pertencer ao intervalo menos π sobre 2, 0. Tá? Então, para poder colocar ele no domínio que me interessa, o que eu preciso fazer é somar com um valor. Tá? Então, eu vou somar, nesse caso, com π. Tá? Então, deixa eu ver se somando com π está tudo funcionando. Então, eu acredito que sim. Tá?
Em particular, quando for 0, eu venho para o π sobre 2, eu vou cair no intervalo aberto de menos π sobre 2, tá? Para essa definição aqui do valor de θ, com essa restrição, esse θ aqui, ele está pertencendo ao intervalo aberto em π sobre 2 e fechado em π. Tudo bem? Pronto, então precisei fazer aquela soma, tá? Um outro caso seria para o x ainda é menor que 0 e o y agora menor do que 0 também, tá? Então, nesse caso daqui, os valores da tangente que eu vou obter, como os dois são negativos, esse valor daqui dá positivo, tá? Então, ele já vai cair no intervalo de 0 até π sobre 2. Tudo bem? Então, defina θ como sendo igual a arco tangente. O x é importante que seja diferente de 0, tá? Ainda. Arco tangente de y sobre x. Esse carinha, com essas condições, vão dar valores aqui positivos. Então, esse carinha, ele pertence ao intervalo de 0, π sobre 2. Tá? Como eu quero forçar uma objetividade, eu vou somar aqui a esse intervalo o π. Tá? Bom, então eu poderia ter feito uma definição só para os dois carinhas, né? Os dois valores ali de x. Então, nesse outro quadrante, se eu somo o π, como essa parte é nesse intervalo, o meu θ, como um todo, esse meu θ ele vai pertencer ao intervalo aberto em π e 3π sobre 2. Tá? Bom, eu vou incluir o 0 aqui. Deixa eu ver. Não, eu incluí ali. Se eu incluir o 0 aqui, não faz diferença. Incluir o 0 ali, eu tive o valor de π aqui. Tá? Pronto, então deixo esse intervalo aqui aberto. Agora, nessa construção que eu estou fazendo, essa parte aqui já está ok. Esse eixo eu defini diferente. Essa parte está ok. Essa parte aqui também está ok. Agora eu estou nessa situação, tá? Que é desse outro semi-eixo das ordenadas. Então, para x igual a 0, e agora y negativo, defina, como é de se esperar pela figura, θ como sendo uma constante, tá? 3π sobre 2. Então, para toda uma semi-reta, é claro que o valor de R está mudando, tá, pessoal? Isso vai me permitir extrair a injetividade da minha função como um todo. Mas o θ ele vai estar constante em toda essa semi-reta, como sendo 3π sobre 2. Bom, e falta o último caso. Eu acredito que essa parte do quadro não dá para ver bem. Então, o sexto caso, que é exatamente o quarto quadrante. Para x maior do que 0 e y menor do que 0. Tá? Então, para esse último caso, e aí eu completo o meu giro, defino θ. Em todos os casos, ele é uma função de x, y, tá? De novo, eu vou colocar como sendo o arco tangente de y sobre x. Observe que aqui no arco tangente eu estou obtendo valores que são negativos, tá? Então ele vai estar valendo de menos π sobre 2 até 0, aberto.
como eu quero completar esse intervalo, eu vou precisar somar aqui o 3, deixa eu ver, somar com 2π, tá? Pronto, então nessa primeira parte eu somava com π, agora eu vou somar esse cara com 2π. Realizando essa soma, o valor que eu obtenho para θ, a imagem dessa função θ de xy vai pertencer agora ao intervalo aberto 3π sobre 2 até o intervalo aberto 2π. Tudo bem? Então, dá para ver aquela parte? Tá, então tem um errinho aqui de digitação, tá, pessoal? Na hora de apertar no teclado. Obrigado aí pela observação, né? Então, foi muito rápido que eu apertei. VI, tá? Bom, então, com todo esse trabalho, a gente consegue construir uma função. Vou me dar o direito de chamar ela de f-1 de xy, que é igual a um r de xy e a um θ de xy. Professor, mas o θ precisa definir desse jeito? Bom, eu poderia ter usado a função arco cotangente e ter simplificado um pouco, mas essa linguagem, ela normalmente aparece no curso de cálculo, quando você vai trabalhar com coordenadas polares. Então, eu acredito que talvez quem está assistindo esse vídeo e fazendo o desenho, fique mais intuitiva essa construção, tá? Bom, então eu tenho aí essa função. Concordo que ela não foi tão simples, tá, de ser obtida, mas ela me permite construir um inverso. Vou deixar aqui como um primeiro exercício, tá, desse meu grupo de exercícios. Verifique que φ de φ a menos 1 de xy é igual a xy e φ a menos 1 de φ de rθ é igual a rθ. Tá? Bom, é claro que eu estou considerando xy como sendo pontos do R2 exceto a origem. E é claro que eu estou considerando a rθ como também sendo pontos do domínio da função φ. Tá? Então, fica aqui como nosso primeiro exercício. Só para confirmar que é inverso. Então, só vai dar um trabalho e vai dividir em casos, tá? Só para verificar isso. Bom, mas o que eu quero discutir agora com vocês, ainda nesse exemplo f, é sobre a derivada. Então, existe alguma relação da derivada dessa função com a derivada da função original? Então, lá no cálculo 1, a gente observou que a derivada da inversa, de um certo modo, é a inversa da derivada, tá? Muda o ponto de entrada, tá? Mas era isso. E no caso de transformação linear, a derivada da inversa era a inversa da derivada, tá? A matriz inversa. No caso da transformação linear, a derivada da transformação linear é a própria transformação linear, analisando a sua jacobiana de uma era a inversa da jacobiana da outra, tá? Então, será o que é que vai acontecer com esse nosso caso aqui específico. Então, a primeira pergunta, naquele caso eu admiti, aqui eu tive todo esse trabalho para de fato ter uma inversa, tá? A primeira pergunta que surge é o seguinte: essa minha função, φ menos 1, é diferenciável? Então, antes de derivar, eu queria saber se ela é diferenciável. Eu tenho, nesse momento no curso, duas ferramentas para verificar se ela é diferenciável ou não, tá? A primeira, usando a linguagem do resto. Então, eu não vou fazer isso aqui, tá? A segunda, o professor Adonai provou um teorema aqui nesse curso, que diz o seguinte: se as derivadas parciais existem e são contínuas, ou seja, se a função é de classe C1, então a função é diferenciável, tá?
Então eu vou me restringir a apenas uma parte do meu domínio. Eu dividi ele em vários grupos, tá? Vou me restringir a uma parte do domínio e vou verificar que nessa parte do domínio a minha função φ-1 é diferenciada, tá? Então, afirmação φ-1 é diferenciável para, eu vou considerar aqui nessa primeira situação, x e y maior do que z. Tá? E claro, eu vou comentar com vocês como é que a gente faz os demais casos. Tá? Então, para x e y maior do que zero, eu quero verificar que essa função que eu defini com um valor de r como sendo a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado e o θ como sendo a função definida por 6 sentenças, tá? Que essa função é diferenciável, tá? Então o valor de x o valor de r tem uma única definição, o valor de θ tem vários, tá? Então, para evitar essa multiplicidade, eu vou usar o teorema que o professor Donai cuidadosamente demonstrou. Basta provar que as derivadas parciais de... Aqui eu vou colocar nossas duas funções, r de x e y e θ de x e y. Nesse caso, como restringir, eu tenho uma única sentença, tá? Que é o arco tangente de y sobre x, tá? Então, basta verificar, provar que as derivadas parciais de existem e são como funções contínuas no mesmo domínio, tá? X maior do que zero e y maior do que zero, tá? Então, verificar que as derivadas parciais existem e são contínuas. A primeira parte, não tem muita coisa a ser feita. É só calcular a derivada parcial de r com relação a x. Então, vai dar x sobre raiz de x2 mais y2. Raiz da y sobre raiz de x2 mais y2. Tá? Então, estou usando aqui a regra da cadeia, tá, também, para fazer isso. Observe que a derivada parcial existe fora da origem, tá? Então, no meu domínio eu estou considerando fora da origem. O problema que eu poderia ter aqui era exatamente na origem, tá? Então, fora da origem, essas funções são funções contínuas, tá? Então, para a função r, está tudo satisfeito. A segunda parte é referente à função θ, considerar a derivada com relação a x, tá? Por ser uma regra da cadeia, primeiro eu derivo o arco tangente, dá 1 sobre 1 mais o argumento ao quadrado, vezes derivada com relação a x de y sobre x, tá? Então, estou usando aqui a regra da cadeia mais uma vez. Tá? Da y ao quadrado, x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, vezes menos y sobre x ao quadrado. Então, essa derivada parcial escreve-se como menos y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Então, mais uma vez, a derivada parcial existe sempre que x e y são valores positivos, tá? E ela é contínua fora da origem, tá? Então, no domínio que eu estou considerando, as derivadas parciais existem e são contínuas. De forma análoga e até mais simples, a derivada parcial de θ com relação a y vai ser igual
que deu 1 sobre x, essa derivada, essa parte dá sempre esse valor, derivada dessa função com relação a y dá 1 sobre x. Então o resultado vai ser x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Então, eis aí as derivadas parciais, tá? Do r e do θ. Portanto, como essa derivada... Bom, eu já anunciei, tá? Então, portanto, φ a menos 1 é diferenciável para ou no domínio com x e y positivos, tá? Vira o quadrante. Nesse domínio, essa função é diferenciável. E a jacobiana desse cara, num ponto com x e y positivo, escreve-se como... Então, colocar aqui derivadas parciais com relação a x, vai dar derivada de r com relação a x sobre derivada de θ com relação a x. Derivada de r com relação a y derivada de θ com relação a y. Bom, então tá aí a jacobiana da inversa dessa função, tá? Não vou utilizar aquela parte do quadro, vou voltar aqui um pouquinho para cá. Então tá aqui esse primeiro exercício. Vou apagar. Para ficar um caso mais simples, pessoal, eu vou considerar o seguinte. Ainda estou no exemplo F, tá? Considere Rθ igual, vou chutar valores, vou colocar R igual a 2, θ igual a π sobre 4. Professor, por que você chutou esses valores? Porque, na verdade, fazendo isso, eu tenho que φ de 2 π sobre 4 é o x, né, de 2 π sobre 4, o y de 2 π sobre 4, que vão ser valores, tá, aqui positivos. Lembra que x é r vezes o cosseno. Então, o cosseno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2, então vai dar raiz de 2, tá? E o y é r vezes o seno de θ. Opa, isso mesmo, tá? Raiz de 2. Em particular, eu estou com x e y positivos, tá? Tenho dois valores positivos. É meio que um lembre, mas eu gosto de usar essa expressão e acabo insistindo muito nela, tá? Então é fácil ver que jacobiana da minha aplicação φ em 2 e π sobre 4 é igual. Então vai dar a derivada da função x com relação a... Aqui eu coloco as derivadas com relação a r. Então vai dar cosseno e com relação, de y com relação a r vai dar seno. Tá? Agora aqui vai ficar r derivada de x com relação a θ, tá? Então vai dar menos r seno de θ. Então vai dar menos raiz de 2. E aqui vai dar raiz de 2, tá? Então, vocês podem fazer a conta e verificar, tá? Mas
jacobiana nesse ponto específico dá esses valores. E a jacobiana da função inversa no ponto associado a este, ou seja, no ponto raiz de 2 sobre 2, vai ser igual. Essa jacobiana, pessoal, eu me dei o luxo aqui porque ela já é mais conhecida, que a gente trabalha, inclusive no cálculo integral. Tá ruim de visualizar? Não, é raiz de 2, raiz de 2. Esse ponto aqui, x igual a 2 cosseno de π sobre 4. Coloquei um 2. Oi. O giz bom é ruim, pessoal. O giz ruim é bom. Então... Então, eu vou tentar usar um giz barato, né? Para não desqualificar ele e ele deixar de funcionar, né? Bom, então, nesse caso daqui, a gente tem essa jacobiana que é menos conhecida, então deixei ela aqui quietinha. E eu só vou aplicar, tá? Então, raiz de 2 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado, 4, tira a raiz da 2, tá? Então, vai ficar aqui, raiz de 2 sobre 2, para o valor de y, é a mesma coisa, tá? Raiz de 2 sobre 2, para esse valor daqui vai dar menos raiz de 2 sobre 4. Para esse outro valor aqui, bom, então tenho aí as duas matrizes jacobianas, tá? Note que esse está funcionando melhor, né? Bom, então note que a jacobiana da função inversa, tá? Jacobiana da função eu não lembro, eu acho que é esse aqui. Tô certo? Só fiz escrever. Na linha 2. Não, aqui tá errado, tá? É o derivada de θ com relação a y. Derivada de θ com relação a y, tá? Então, é só a culpa do giz. X sobre x2 mais y2, tá? Eu escrevi errado, tem raiz não. Bom, então note que a jacobiana dessa cara, aplicada ao ponto 2 π sobre 4, produto, isso aqui é uma matriz, tá? Produto dessa matriz com a matriz da função inversa, aplicada ao ponto, que é a imagem desse cara, tá? Professor, por que você está escrevendo desse jeito? Porque essa é a cara do teorema da função inversa que a gente fez lá no início, tá? Então, esse produto vai ser o produto dessas matrizes. Deixa eu facilitar aqui. Eu reescrevi para poder usar isso, tá? Posso colocar o raiz de 2 em evidência. Vezes. Vou colocar ali o raiz de 2 também em evidência, mas vou colocar ele por último, tá? Bom. Fica 1/2. 1/2. Menos 1/4. E 1/4.
E aqui tem outro número que é um raiz de 2, tá? Então, número vezes um número, eu vou ter aqui um 2. Estou colocando evidência. Aqui vai dar... Opa, tem alguma coisa errada aqui. Não, mas não é nem o sinal. Diga. Essa. No primeiro, né? Ah, é porque... Perfeito. Está derivado com relação a R, né? Então não tem o 2 multiplicando, tá? Obrigado, Elivelto. Pronto. Então agora está melhor, tá? 1/2 dá 1/4, menos com menos vai dar mais 1/4. Então vai dar meio. Meio dá 1/4, tá? Menos 1/4 deu 0. 1/4 menos 1/4 deu 0. E 1/4 mais 1/4 dá 1/2. Tá? Bom, e alguém pode dizer que foi sorte, mas foi a ajuda dos alunos que estavam aqui em sala, tá, pessoal? Se não tivesse, teria mais trabalho. O que a gente obtém é a identidade. Tá? Observe que eu não provei o teorema da função inversa, mas parece-me que quando eu tiver a existência da função inversa, existe ainda uma relação entre as suas derivadas, tá? Então eu preciso criar condições para garantir a existência da inversa, tá? E eu preciso ainda, além de garantir essa existência, garantir que essa função inversa é diferenciável, tá? Então eu tenho 2 problemas para trabalhar. Mas quando eu conseguir resolver esses 2 problemas, a derivada da minha inversa, ou a jacobiana dela, para ficar mais simples aqui, aplicada a esse ponto, vai ser escrita dessa forma, né? Esse é o giz que não escreve bem. Vou colocar aqui a nossa conclusão. Conclusão do exemplo F, tá? Então a conclusão do exemplo F é que a jacobiana da função inversa, que faz a coordenadas polares, aplicada a um ponto. Eu fiz isso com um ponto específico, tá, pessoal? Não fiz isso com ponto geral. É igual, jacobiana é uma matriz, então é igual a matriz inversa da jacobiana desse valor, tá? Então, a minha conclusão é uma fórmula equivalente, tá? No caso o R2, equivalente ao que eu já tinha obtido em dimensão 1, tá? Quando o domínio e a imagem são de números reais. Bom, então, para esse exemplo ficar completo, eu preciso ainda, acho que vai dar tempo, verificar que essa minha função inversa ela é diferenciável em todos os pontos, tá? Então, eu tenho um problema quando eu passo pelo zero. Quando o x é zero, nessa passagem a gente tem uma dificuldade. Então, nos outros domínios é tranquilo, tá? Então, vou fazer aqui só mais um caso para verificar que as derivadas parciais são contínuas, nesse caso. E aí a gente já vai poder concluir que em todo domínio a inversa é diferenciável, tá? Então, para concluir esse exemplo, resta verificar a diferenciabilidade quando x é igual a zero, tá? Então, recapitulando,
quando eu fizer a primeira passagem de eixo, tá? Que é o caso θ igual a π, eu tenho uma dificuldade, θ igual a π sobre 2, eu tenho uma dificuldade, tá? Com x igual a 0, que é a definição da função. Na outra parte inteira eu não tenho essa dificuldade, a gente tem uma única regra, e eu vou ter dificuldade apenas no semi-eixo, na ordenada do negativa, tá? Então só tem essas duas dificuldades. Então, aqui eu teria dois casos. É y maior que 0. O segundo caso, y menor do que 0. Tá? Nesse caso daqui, a minha função θ ela se define como sendo π sobre 2. E nesse caso daqui, a minha função θ se define como sendo 3π sobre 2. Observe que a função r não tem mudança, então a gente não precisa se preocupar com a nossa função r, tá? Eu vou me preocupar apenas com esses valores aqui de y, tá? Ele negativo, ele positivo e ele negativo, tá? Bom, então não vou fazer os dois casos, vou eleger esse caso aqui para nossa discussão, tá? Então nesse caso daqui, eu ainda vou usar o teorema que o professor Adonai demonstrou para vocês. Eu vou verificar que a derivada parcial existe no ponto, tá? De novo, só preciso fazer a derivada parcial com relação a θ. Vou verificar que ela existe no ponto e, além de existir, ela é uma função contínua, tá? O nosso diagrama aqui é mais ou menos o seguinte. Eu estou com um ponto aqui, tá? Não pode ser 0. Eu estou com um ponto aqui assim. Tudo bem? Então, o ponto que eu vou trabalhar é esse. Para esses valores daqui, eu conheço a fórmula da derivada. Para esses valores aqui, eu também conheço a derivada, tá? Então, eu vou chamar esses pontos aqui como x1, y1, x2, y2, tá? Eles estão perto desse ponto daqui, que vai ser o ponto 0, y, tá? Esse ponto, o x e o y são maiores do que 0. x1 e y1 são maiores do que 0. Nesse outro ponto, x2 é negativo, mas o y2 continua sendo positivo, tá? Então, x1 maior do que 0 e y1 maior do que 0, x2 menor do que 0, y2 maior do que 0, tá? A derivada parcial com relação a θ, com relação a x e com relação a y, tá? Não tem muita dificuldade. Eu apaguei. Perdi uma parte significativa do quadro. Eu não pretendia apagar, tá? Essa derivada parcial no ponto x1, y1, tá? Ela se escreve como menos y1 sobre x1 quadrado mais y1 quadrado. Professor, como é que você sabe isso? Foi nessas condições que eu derivei, tá? Então, não tem dificuldade, porque eu derivei exatamente sobre essas condições, tá? O mesmo acontece para a derivada θ com relação a y no ponto x1, y1. Então, vai aparecer x1, que ficou x1 quadrado mais y1 quadrado. Então, a condição que eu fiz as derivadas parciais foi quando as duas funções eram positivas, tá? Os dois valores x1 e y1 são positivos, eu já tenho a fórmula para a derivada. Quando o x é negativo, eu tenho uma mudança na definição do θ. O θ de x2 e y2, ele não mais vai ser apenas o arco tangente de y sobre x. Não é essa função que eu vou ter que derivar. É essa função acrescido
acrescida de uma constante, tá? De uma constante π. Ah, mas professor, quando você for derivar, não muda. 2 e 2. Então, observe que a função θ, ela mudou, tá? Mas a derivada vai mudar, não vai mudar, tá? A função mudou a menos de uma constante. Então, isso me permite calcular as derivadas da função θ no ponto x2 e y2, da mesma forma que eu fiz no exemplo, no meio do exemplo, tá? Então, eu já sei também que a derivada com relação a x de x2 e de y2 é igual a menos y2 sobre x2 ao quadrado mais y2 ao quadrado. E eu já sei que essa derivada daqui vai ser igual a x1 sobre x1 quadrado mais y1 ao quadrado. Bom, ótimo. Então eu tenho as derivadas de um lado e do outro. Mas o que eu tinha me preocupado era com o valor de x igual a zero. Eu tenho que verificar que essa derivada parcial existe. Eu ainda não verifiquei isso. E além dela existir, eu tenho que verificar que ela é uma função contínua. Tá? Então, eu não sei no ponto, mas próximo a esse ponto, que é esse diagrama aqui, próximo a esse ponto, eu posso analisar, tá? Limite de x1, y1 de derivada parcial com relação a x de x1. Esse limite, quando esse valor tende a 0y, a minha função, pessoal, derivada, ela é contínua fora da origem, tá? Então eu posso substituir diretamente. O x1 está indo para 0 e o y1 está indo para y. Então vai dar igual a menos 1 sobre y, tá? Se eu analisar agora vindo pelo outro lado, deixa eu ver aqui qual é, esse daqui, tá? Vou colocar logo aqui desse lado. Isso também é igual ao limite x2, y2 tendendo para 0, y, a derivada de θ com relação a x do ponto x2, y2, tá? A análise é a mesma, tá? Então, a função já sei que é contínua, basta substituir, fica y sobre y ao quadrado, tá? Menos y sobre y ao quadrado. Então, eu já tenho uma certa continuidade, então os limites laterais dessa derivada, dessa função derivada parcial, eles estão indo para o mesmo ponto. Então, esse limite existe. Eu só não sei se a função vai estar definida naquele ponto, tá? Mas deixa essa observação aí. E o mesmo acontece para as derivadas parciais com relação a y, tá? Com relação a y é até mais simples, porque as derivadas aqui vão dar 0. Tudo bem? Então, de novo, para economizar um pouquinho de tempo, eu não vou estudar esse caso. Eu vou me dedicar a estudar essa derivada parcial de θ com relação a x no ponto 0y, tá? Derivada com relação a x no ponto 0y. Lembre que o y que eu estou considerando, nos dois casos, é positivo, tá? Foi a escolha que eu fiz nesse momento, tá? Então o y é positivo, eu tenho uma forma de representar. Se ele vem pela direita ou pela esquerda, não faz diferença, tá? Então eu posso assumir aqui que eu vou fazer o limite com valores de x sendo positivos, tá? Aqui é valores de x positivo, aqui é com valores de x negativo, tá? Então eu posso considerar apenas os positivos. Então, essa derivada parcial, por definição, é o limite de h tendendo a 0. Não vou fazer tender a 0, vou tender a 0 pela direita, tá? Apenas um lateral, para a gente ter um caso. O outro é equivalente, não vai mudar. Vai ficar θ
de HY menos θ de 0y, tá? Sobre H. Bom, tá aqui a definição de derivada parcial. E eu escolhi o H sendo positivo para poder fazer uma escolha para o θ, tá? Se ele muda de sinal, a primeira coordenada, lembra que a gente muda a definição do θ de xy, tá? Então escolher ele com um sinal facilita aqui a minha decisão. Então isso vai ser igual ao limite de H tendendo a 0 pela direita. Aqui eu vou manter o H. θ de 0 e y, eu tenho uma definição, tá? Como o y é positivo, isso vale π sobre 2, tá? Então era a minha definição, foi esse valor que eu fixei nesse caso. E essa função daqui vai ser o arco tangente de y sobre h. Bom, então a única coisa que eu tenho que fazer agora é calcular essa derivada, tá? Então, calcular esse limite. Parece difícil, se a gente olhar desse jeito aqui, mas se olhar pelo outro lado, porque tem uma resta, vai ficar mais fácil. Tá? Então, o que eu vou fazer vai ser transformar essa função numa outra função que eu saiba calcular a derivada, ou calcular o limite, de forma mais adequada. Tá? Vou colocar aqui um outro lembre. Vou colocar aqui um abuso de linguagem, eu não vou colocar o θ, vou chamar de alfa. Se alfa é igual ao arco tangente de y sobre h, se isso é verdade, então a tangente de alfa é igual a y sobre h. Bom, essa é a definição de arco tangente, tá? Eu não estou pensando aqui, estou aplicando a definição de arco tangente. Mas essa mesma definição ela vai me permitir concluir. Se isso acontece, então eu tenho que o seno de alfa sobre o cosseno de alfa, e aí é claro, eu preciso que isso tenha um significado, é igual a y sobre h. Tá? Eu não vou me preocupar, mas eu vou fazer de novo um se somente se, tá? Vou assumir que o h é diferente de 0, apesar do limite estar indo para cá, e que o y também é diferente de 0, tá? Então, eu posso inverter esses valores aqui. Ou seja, o cosseno de alfa sobre o seno de alfa é igual a h sobre y, tá? Com essa discussão, eu vou colocar aqui em algum lugar para guardar isso, tá? Y diferente de 0, y é fácil, maior do que 0, tá? E o h também diferente de 0, é fácil aqui no limite, ele é maior do que 0, tá? Então, eu não tenho um risco de dividir por 0 aqui, tá, pessoal? Por isso que eu estou confortável em seguir aqui com as minhas continhas. Bom, e isso daqui vai me permitir escrever alfa como sendo igual ao arco cotangente de h sobre y. Bom, eu podia ter chutado esse valor direto, mas eu quis gastar aqui um pouquinho de giz para ficar mais natural essa minha substituição, tá? E o fato de não ter chutado também é porque eu quero saber como é que eu escrevo isso agora, tá? Qual o arco qual o arco obtido pela cotangente, pela cotangente de π sobre 2, tá? Então, cotangente de π sobre 2, quanto é isso? Cosseno de π sobre 2 sobre seno de π sobre 2, que é 0, tá? Isso daqui me diz, na verdade, que π sobre 2 pode ser escrito
como o arco cotangente de zero. Tudo bem? Então, agora o meu limite, que é o que eu quero calcular, ele pode ser reescrito de forma muito natural. Então, não estou fazendo nenhum truque, nenhuma substituição, tá? É só uma outra maneira de reescrever o limite. Arco cotangente de H sobre Y menos arco cotangente de zero. Opa! Isso é a derivada do arco cotangente no zero. Bom, não é bem a derivada ainda, tá? Tem uma mudança ali no argumento. Se esse argumento ele tivesse H sobre Y, aí sim, tá? Então, para eu colocar esse aqui 1 sobre Y, basta eu multiplicar aqui por 1 sobre Y, tá? Pronto, agora, essa parte daqui é a derivada do arco cotangente no zero, tá? Então, a derivada do arco cotangente em um valor t é igual a menos 1 sobre 1 mais t ao quadrado, tá? Então, já sei essa derivada do cálculo 1. No nosso caso aqui específico, o valor de t que eu estou escolhendo é zero. Então, esse cara é igual a 1 sobre y vezes a derivada com relação a t do arco cotangente de t, quando t é igual a zero. Bom, deu menos 1, então deu menos 1 sobre y. Resumindo, a derivada parcial pela esquerda existe, tá? Eu deveria agora fazer pela direita, existe. Fazer pela esquerda vai ser a mesma coisa. Então, a derivada parcial existe, só fiz um limite, tá? Como disse, tinha que fazer o outro. Existe e, nesse ponto, é uma função contínua, tá? Então, essa parte agora completa o argumento que a minha função inversa, ela na verdade é diferenciável em todos os pontos, tá? Então, e a gente está provando isso, verificando que as derivadas parciais existem em todos os pontos do domínio e são contínuas em todos os pontos, tá? Então, além de existir a nossa derivada da função inversa e de satisfazer aquela condição, agora também em todos os pontos, tá? Como eu tive bastante trabalho para fazer isso, eu vou deixar um outro exercício para vocês, que é um idem, né? Coordenadas esféricas. Bom, a gente poderia fazer em coordenadas polares, mas não tem mudança nenhuma, tá? Em coordenadas polares, a demonstração é essencialmente a mesma. Então, coordenadas esféricas vai ficar como um exercício. É um exercício 2, tá? Então, a minha aplicação ela vai estar definida de 0 mais infinito, de 0 até 2π, fechado em 0. Aqui eu tenho r, aqui eu tenho θ, e eu vou colocar o meu φ definido no intervalo fechado de 0 a π. E isso eu vou levar no R3, exceto a origem. Tá? Então, a minha função, ela vai pegar o φ de R, o E de R θ φ, vai ser igual, como a gente já conhece, x de R θ φ, y de R θ φ, z de R θ φ. Tá? Onde x é igual z. Bom, o z é mais fácil.
O x e o y, vou deixar aqui um seno de φ. Seno de φ. E aqui é o mesmo das coordenadas polares, tá? R cosseno θ, R sin de θ. Então, não precisa ser isso no caso geral, tá? Eu vou pedir um exemplo, apenas que você faça num ponto específico. Claro, eu quero que você encontre a inversa e refaça esse nosso exemplo F para o caso de coordenadas esféricas, tá? Para facilitar, pode ser no ponto. No ponto R, θ, φ igual a, vou colocar um 2, π sobre 4, e aqui um π sobre 4 também, tá? Tem um raiz de 2, outro raiz de 2, vou colocar um 4 para tentar facilitar aí as raízes, tá? Então, neste ponto, no ponto, calcule jacobiana dessa aplicação, tá? Nesse ponto. E a jacobiana da inversa nesse ponto e verifique que esse produto de matrizes é igual a Bom, então é o nosso segundo exercício, tá? Exercício de número 2. Também é para ser entregue, tá, pessoal? Por escrito. Então, eu estou facilitando porque estou pedindo apenas um ponto, tá? Mas eu quero que vocês trabalhem, encontrem a inversa. Claro, vai ter várias regiões para decompor. Então, não precisa se preocupar com todas. Se preocupar só em torno do ponto, tá? Encontrar a inversa, calcular a derivada dela e fazer esse produto matricial dessa inversa, tá? Bom, então, posto isso, a gente já está pronto para começar a discutir o que seria o teorema da função inversa, tá? Então, o teorema da função inversa, que eu quero discutir com vocês, ele precisa carregar essas informações que a gente já sabia do cálculo 1. E quais são essas informações? Então, eu vou colocar aqui uma espécie de enunciado do teorema da função inversa, que a gente tem nos nossos cursos de análise, tá? Então, esse teorema é a versão real, tá? E ele aparece, eu não lembro se ele aparece no material do professor Adonai, mas a gente pode fazer constar. Tá? Então, teorema da função inversa para n igual a 1. Tá? Então, esse é o teorema. Tá? Então, o que é que diz o teorema da função inversa? Eu vou pedir, seja f do intervalo I da reta em R de classe C1, tá? E
e que tem um ponto de classe C1, tem derivada, essa derivada é contínua, e nesse ponto eu peço que a derivada seja diferente de zero, tá? Lembra que a gente já tinha verificado que a derivada precisa ser diferente de zero para definir a inversa. Então, o que eu vou colocar aqui são as condições. Na verdade, nossa tese. Então, primeira afirmação. F de x0 menos epsilon, x0 mais epsilon, j, é um intervalo aberto, tá? Segunda afirmação, que f desse intervalo, então, existe um epsilon maior do que zero, tal que f definida nesse intervalo em j é abjeção. Bom, se essa função é abjeção, consequentemente eu ganho que existe uma função g de j no intervalo, tá? Inversa de f. Então, o fato dela ser abjeção me dá essa parte aqui que está escrita em laranja, tá? Existe uma inversa. E o que nos falta agora, que além dessa inversa existir, G é de classe C1, G de classe C1 e G' de Y é igual a 1 sobre F' de X, onde Y é igual ao F de X. Então, esse é o nosso teorema da função inversa para o caso de dimensão 1. Tá? Então, vou tentar ver como é que está o tempo. Tá? Então, na próxima aula eu começo com a demonstração desse caso em dimensão 1, tá, pessoal? E em cima dessa demonstração, a gente vai construir a demonstração para o caso geral, tá? N com qualquer variável, tá? Então, parar aqui a aula de hoje, a gente tem 2 exercícios já de hoje, tá? Então, obrigado aí pela atenção de vocês.